Zidane será o próximo treinador da França, Maurício leva a alfinetada do técnico do Paraguai e o UEFA interroga Prestiani. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição desse sábado do Boletim Weiner. Caio Paulista cobrado no Grêmio. Nós iniciaremos a edição desse dia 21 de fevereiro do Boletim Weiner pelo futebol brasileiro, começando pelo sul do Brasil, onde parece que o clima para Caio Paulista no Grêmio não anda dos melhores. Ele chegou do Palmeiras por empréstimo no começo dessa temporada, mas ainda não conseguiu achar o seu espaço no time. Ele fez só 5 jogos desde a sua contratação e desses 5 jogos, nenhum foi no Campeonato Brasileiro. Segundo informação do portal Gaúcha Zero Hora, o Caio Paulista tem sido cobrado dentro do vestiário pelos seus próprios companheiros por conta das suas atitudes. A Gaúcha Zero Hora não entrou em detalhes de quais são essas atitudes, mas elas têm incomodado os próprios companheiros e a comissão técnica. E esses episódios foram mais graves depois da derrota do Grêmio para o São Paulo no Brasileirão e depois do empate em 1-1 com o Juventude pelo Campeonato Gaúcho. Então ele está sofrendo uma cobrança no vestiário por parte de todos e com isso seu futuro no Grêmio está em aberto. Ainda mais que ele não tem sido tão aproveitado quanto ele provavelmente imaginava. Com esse relato da Gaúcha Zero Hora, eu não consigo nem imaginar qual é o problema envolvendo o Caio Paulista. Porque talvez se fosse alguma insatisfação de que ele não está jogando, isso estaria na publicação, mas não está. Uma coisa é certa, eu reprovei a contratação do Caio Paulista desde o primeiro momento. O que o Caio Paulista fez nos últimos 2, 3 anos que o credencia a ser contratado por algum time da Série A do Campeonato Brasileiro? Onde ele foi bem foi no São Paulo em 2023, jogando como lateral esquerdo naquele time que ganhou a Copa do Brasil. De lá pra cá, o que ele fez? Não foi bem no Palmeiras, não foi bem no Atlético Mineiro e agora mal tem espaço no Grêmio. Por que insistem em contratar um jogador que não tem rendido? É só pelo nome? Porque, por enquanto, o Caio Paulista é um jogador refém de uma temporada. E eu tinha reprovado o Grêmio contratar o Caio exatamente porque eu já sabia que ele não ia conseguir tomar a vaga de titular do Marlon. Aí você pega o histórico, ele não está jogando, vem de 2 temporadas em baixa e ainda está causando no vestiário? Tem que encerrar esse empréstimo. Felipe Luiz faz retratação. Vocês devem ter acompanhado através das redes sociais que o técnico do Flamengo, o Felipe Luiz, foi muito infeliz nas suas declarações, na sua entrevista coletiva, depois da derrota do Flamengo para o Lanús na partida de ida da Recopa Sul-Americana. Ele acabou sendo questionado sobre o caso Vini Júnior, que vários treinadores têm abordado nesses últimos dias, e o Felipe acabou sendo bem infeliz no que ele disse. Ele acabou relativizando bastante a questão do Vinícius Júnior, disse que sempre teve boas experiências na Argentina e ainda colocou a situação que o Vini sofreu na Liga dos Campeões envolvendo o Prestiani e o time do Benfica como um caso isolado. E nós sabemos que não é um caso isolado. Então, após essa declaração dele na entrevista coletiva, ele foi duramente criticado, especialmente pela imprensa e pelos torcedores aqui no Brasil, que esperavam um posicionamento diferente, ainda mais se tratando de um técnico brasileiro de um clube brasileiro. Após a repercussão negativa, então, o Felipe Luiz soltou uma nota oficial para meio que se desculpar. Soltou uma nota de retratação. Olhem só o que ele escreveu. Reconheço que minha fala, diante da extrema sensibilidade do tema, pode ter aberto margem para interpretações distintas. Em momento algum, tive a intenção de relativizar ou minimizar qualquer atitude racista. O racismo é crime no Brasil e deveria ser tratado com o mesmo rigor em todos os países. Trata-se de uma conduta inaceitável, que deve ser combatida e punida de maneira firme. O futebol, como espaço de diversidade e integração, não pode tolerar qualquer forma de discriminação. Por fim, reitero meu total apoio a Vinícius Júnior em mais um lamentável episódio envolvendo racismo no esporte, algo que já não deveria mais ocorrer, mas que infelizmente ainda se repete e muitas vezes passa impune. Olha, eu vou ser bem sincero, o Felipe Luiz pode até ter soltado essa nota oficial de retratação, mas essa nota não vai ter o mesmo impacto que teria se ele tivesse falado tudo isso nos microfones.
Então é muito fácil você soltar uma nota de retratação depois que todo mundo te detona pela forma como você abordou o tema num primeiro momento. Sem contar que eu duvido que o Felipe Luiz tenha escrito isso aqui. Isso aqui é claramente uma nota de assessoria de imprensa. E aí é decepcionante você ver um técnico brasileiro de um clube brasileiro abordar a situação do racismo dessa maneira, e aí quando você olha pra fora você vê o Kompany, técnico belga do Bayern de Munique, defendendo muito mais o Vinícius Júnior. Ontem ele tinha concedido uma entrevista coletiva de 12 minutos só abordando esse tema, prestando apoio ao Vinícius Júnior e detonando o José Mourinho publicamente. UEFA interroga Prestiani. Temos atualização envolvendo o Prestiani, que foi quem teria chamado o Vinícius Júnior de macaco em 5 oportunidades. Segundo informação da ESPN, a UEFA, entidade organizadora da Liga dos Campeões, interrogou o Prestiani para saber a versão dele do acontecido. E o Prestiani, claro, não quis admitir que chamou o Vinícius Júnior de macaco ou qualquer algo do tipo. Sabem o que ele disse? Ele alegou para a UEFA que não chamou o Vinícius Júnior de macaco, e sim de maricom. Como ele cobriu a boca enquanto estava chamando o Vinícius Júnior de macaco, vai ficar realmente complicado de conseguirem comprovar. Por enquanto, o que está é a palavra do Vini Júnior e do Mbappé, que ouviu também, contra a palavra do Prestiani. E até por isso, pela situação da camisa na boca, eu tinha trazido nos últimos dias que a FIFA está estudando punir os jogadores que cobrirem a boca para xingar e ofender os seus adversários. Eles querem saber muito bem o que está sendo dito, porque se era uma situação como essa agora e o Prestiani não tivesse coberto a boca, eles iam conseguir identificar o que ele havia falado exatamente. Técnico do Paraguai alfineta Maurício. Quem acompanhou edições anteriores do Boletim Weiner tinha visto aqui que o meia do Palmeiras, o Maurício, aquele mesmo que jogou também no Internacional, no Cruzeiro, ele se naturalizou paraguaio. Ele tinha a possibilidade de se naturalizar paraguaio por influência da sua família, especialmente por conta do seu pai. E como ele passou parte da adolescência no Paraguai, então acabou surgindo essa brecha e ele se naturalizou paraguaio. Poderá, a partir de agora, servir a seleção paraguaia. Só que parece que não será tão fácil para ele ser convocado, ainda mais pensando nessa próxima Copa do Mundo. O técnico do Paraguai, o Gustavo Alfaro, concedeu uma entrevista para a Rádio Monumental AM 1080, onde ele deu uma clara indireta para o Maurício. Todos que podem ser chamados serão levados em conta. Mas agora é fácil querer o Paraguai. Já estamos na Copa do Mundo. Se é alguém capaz de fazer diferença, será considerado. Mas não falei com ninguém ainda. E eu entendo perfeitamente o ponto do Gustavo Alfaro. Enquanto o Paraguai estava lá roendo o osso nas eliminatórias, com sequências difíceis, enfrentando seleções difíceis, o Maurício não tinha aparecido. E aí, meio que agora que o Paraguai já está na Copa do Mundo e vai disputar uma competição histórica, aí o Maurício aparece querendo comer o filé mignon. Então eu enxergo a situação por dois lados. Eu entendo a situação do Gustavo Alfaro, que pode interpretar que o Maurício quer agora só o filé mignon, e entendo também que o Maurício, chegando de última hora, é uma peça que poderia agregar na seleção paraguaia. Porque uma coisa seria se, por exemplo, o Maurício se naturalizasse argentino. A Argentina tem muitas opções, então eles não precisariam do Maurício. Agora, no caso do Paraguai, eles não têm tantas opções assim. Acho que é tudo uma situação para ser conversada, porque o Maurício pode sim somar para o Paraguai, mesmo que de última hora. Sem contar que o Gustavo Alfaro acompanha o Palmeiras, porque ele constantemente convoca o Gustavo Gomes, zagueiro, e o Ramon Sosa, atacante. Veiga marca no México. O meia Rafael Veiga, ex-Palmeiras, que está emprestado ao América do México, marcou o seu primeiro gol no futebol mexicano. Em sua quarta partida vestindo a camisa do América, Veiga fez esse gol aí de cabeça na vitória do América fora de casa por 4-0 sobre o Puebla. O Veiga tem ganhado cada vez mais minutagem no futebol mexicano e tem sido escalado como titular ao lado de outro brasileiro, o ex-internacional, o volante Rodrigo Dourado, que foi medalha de ouro com a seleção brasileira no Rio em 2016. Ele ganhando mais sequência de jogo, o natural é que ele marque mais gols, porque sempre foi uma característica muito forte dele. E repito aqui, em relação ao Veiga, aquilo que eu já havia falado quando ele estava para sair do Palmeiras. Essa transferência tem tudo para ser uma boa para ele.
Ele já estava um pouquinho desgastado no Palmeiras, não estava mais jogando o mesmo futebol de outras temporadas, então essa mudança de ares vai ser positiva para que ele mesmo possa voltar a jogar bem e jogar até com mais tranquilidade, porque ele vinha sendo bastante cobrado e criticado pela torcida do Palmeiras. CEO do Al Hilal elogia Neymar. A passagem do Neymar pelo Al Hilal, todo mundo sabe que não foi como a gente esperava. Quando ele saiu do Paris Saint-Germain para jogar no Al Hilal, todo mundo acreditava que ele iria arrebentar na Arábia Saudita. Assim como Cristiano Ronaldo tem arrebentado nesses últimos tempos, assim como Benzema tem jogado muita bola nos últimos anos, só que, infelizmente, o Neymar não conseguiu jogar o número de partidas que a gente imaginava no Al Hilal, porque logo no começo da trajetória dele na Arábia Saudita, ele teve uma gravíssima lesão no joelho, ficou aí praticamente um ano parado. E depois, quando ele voltou, não foi muito aproveitado pelo Jorge Jesus, que era o técnico da época, e então acabou acertando a sua volta ao Brasil para jogar no Santos. Agora, apesar de o Al Hilal ter colocado muita grana na mesa pelo Neymar para tirá-lo do PSG, e muita grana também para ele na questão salarial, eles não se decepcionaram com a passagem dele pelo clube. Acreditem. Olhem só o que o CEO do Al Hilal falou a respeito do Neymar. Em entrevista ao jornal AS, Steve Calzada disse o seguinte: "O único ponto negativo do Neymar foram as lesões. Foi uma pena. O impacto dele na elevação do perfil internacional do clube foi enorme. Ele nos ajudou a crescer e continuamos evoluindo mesmo depois que ele parou de jogar. Temos mais de 43 milhões de seguidores nas redes sociais, mais da metade fora da Arábia Saudita. O Neymar foi um dos principais responsáveis por esse crescimento. É apenas lamentável que as lesões tenham impedido que as coisas funcionassem melhor dentro de campo." E essa fala do Calzada, ela vai ao encontro de tudo aquilo que eu falei quando o Neymar estava saindo do Al Hilal. O Neymar não saiu como uma contratação fracassada, porque a intenção principal do Al Hilal e dos outros times da Arábia Saudita nunca foi o futebol. Eles nunca visaram ganhar a Liga dos Campeões da Ásia, nunca visaram ganhar a Saudi Pro League. É claro que no dia a dia todo mundo vai fazer o seu melhor para tentar ganhar, mas a intenção principal com as chegadas de Neymar, de Cristiano Ronaldo, de Karim Benzema, sempre foi fortalecer a liga e trazer mais mídia para a Arábia Saudita. Trazer um outro olhar para um país que em geral sempre foi muito fechado. E agora eles estão fazendo esse sports washing usando o futebol. Então, se o Neymar pudesse jogar e ajudar, é claro que seria muito bom. Mas no fim o objetivo foi alcançado. O Al Hilal se tornou uma baita marca mundial, onde estava um dos jogadores mais midiáticos da atualidade, e por isso que hoje ele ostenta esse fato de ter mais de 40 milhões de seguidores. Quando que a gente ia imaginar esse tipo de declaração? Na década de 90, no começo dos anos 2000. Hoje em dia, as redes sociais fazem parte do jogo. Giro pelo mercado. Vamos às últimas atualizações do mercado da bola, começando no futebol brasileiro. O Remo, que está em negociações pela contratação do meia Jesse Lingard, ex-Manchester United, pode acabar contratando um outro jogador estrangeiro. De acordo com a informação do portal do GE, o Remo está negociando a contratação do zagueiro francês Curtis Zouma, ex-jogador do Chelsea, que nesse momento está livre no mercado após uma passagem pelo futebol da Romênia. Falando sobre contratações confirmadas no Rio de Janeiro, o Botafogo comprou um novo meio-campista. Chega agora ao glorioso o argentino Christian Medina, que estava no Estudiantes. Ele assina contrato até 2029 e só os valores da sua negociação que ainda não foram divulgados. Em São Paulo tem mais um jogador chegando ao Corinthians. Agora trata-se do meia marroquino Zakaria Labiad. Ele estava livre no mercado e assina contrato com o Corinthians até o final do ano. Chega por indicação do atacante holandês Memphis Depay. E fechando o nosso giro pelo mercado, outra novidade também do futebol paulista é a renovação de contrato do atacante Luciano com o São Paulo. Luciano, que tinha contrato com o Tricolor até o final do ano, estendeu seu vínculo até o final de 2028, com a possibilidade de uma renovação automática até 2029, caso ele bata determinadas metas. Zidane será técnico da França. Quem acompanha mais o futebol europeu deve ter percebido que nesses últimos anos o nome de Zinedine Zidane sumiu do mercado. Para quem não se lembra, o Zidane está sem trabalhar, sem dirigir nenhuma equipe, desde o ano de 2021, quando ele teve uma segunda passagem como treinador do Real Madrid. Passagem essa que acabou sendo mal sucedida.
Desde então, o Zidane tem deixado muito claro que aguarda uma oportunidade para ser o próximo treinador da seleção da França. Ele alimentou essa esperança, essa expectativa para a Copa de 2022, alimentou a esperança também para ser o treinador para a Copa de 2026. Só que o planejamento da Federação Francesa de Futebol era muito claro. Eles queriam manter Didier Deschamps no cargo. E o que tem se mostrado um grande acerto, afinal Deschamps foi campeão em 2018, vice em 2022 e vem fazendo um trabalho muito forte para ser um dos favoritos para 2026 também. E agora parece que pós-Copa de 26, o Zidane finalmente terá a sua tão sonhada oportunidade de dirigir o seu país. Segundo informação do jornalista Fabrizio Romano, fonte muito forte, o Zidane será o próximo técnico da França. Após a Copa, Didier Deschamps deixará o cargo e aí, finalmente, o técnico de 53 anos poderá atingir esse objetivo. Lembrando que o Zidane foi campeão do mundo com a França em 98 como jogador, quase foi campeão como jogador em 2006, no fatídico jogo da cabeçada no Materazzi, e agora ele vai buscar ser campeão também como treinador. E eu acho que esse é um planejamento muito forte para a França, porque o Zidane é um bom treinador e tem como principal trunfo a gestão do grupo, a gestão das estrelas. Que estrela que não vai respeitar um jogador, um treinador como o Zidane, com a bagagem que ele tem dentro do futebol? Esse foi um dos trunfos que fez ele ganhar 3 Champions League seguidas com o Real Madrid, tendo Cristiano Ronaldo, Benzema, Modric, Toni Kroos, Casemiro. Ele pode tentar agora beliscar a Copa do Mundo com a França sim, porque a França hoje, além de ter muita qualidade, tem muitas estrelas. E para lidar com as estrelas, ninguém melhor do que Zidane. E na seleção da França é curioso como praticamente todo dia vai surgindo jogador novo e jogador bom. Hoje eles têm jogadores de alto nível para todas as posições. Então se o Zidane acertar a mão nesse trabalho para o ciclo da Copa de 2030, a França vai continuar sendo muito forte e uma das favoritas de novo. Agora, eu queria saber de você, aqui nos comentários, a sua opinião sobre as notícias da edição desse sábado, dia 21 de fevereiro, do Boletim Weiner. Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o vídeo desse sábado. Agradeço profundamente a você aí pela companhia em mais um vídeo. Muito obrigado a todos pelos elogios e pelo apoio nos últimos vídeos do canal. Fiquem todos com Deus, desejo um ótimo final de semana e amanhã estamos de volta para mais um vídeo no canal, porque a máquina não pode parar, beleza? Então é isso, galera, tamo junto. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!